Existe um instante em que o homem percebe que o mundo à sua volta é ruído e que dentro dele só resta o silêncio. É nesse abismo que a filosofia nasce, quando o ser humano se vê frente ao nada e precisa escolher continuar. Entre guerras, escravidão e vingança, Vilã de Saga não fala apenas de batalhas, fala da luta invisível entre o homem e o vazio de sua própria alma. Thorfinn é o espelho de nós mesmos, alguém que busca um sentido, perde todos eles e precisa aprender o que significa existir. Filho de Thors, um guerreiro que rejeitou a matança, Thorfinn cresce com um eco do sangue e da perda. Quando seu pai é morto por Askeladd, o garoto transforma toda sua dor em um único propósito: viver apenas para matá-lo. Assim, anos se passam. Thorfinn se torna forte, frio e vazio. Uma máquina de matar que respira ódio e não compreende por quê. Mas quando o inimigo morre, o propósito também morre com ele. Então o que nos resta quando tudo que nos movia deixa de existir? Jean-Paul Sartre, o filósofo francês do século XX, que escreveu que a existência precede a essência. Isso significa que o homem não nasce com um propósito pronto. Ele o cria, o inventa e o molda a cada decisão tomada. Não há um roteiro escrito por Deus, nem um destino traçado. Nós somos lançados ao mundo, livres e sozinhos, condenados a escolher quem seremos. Essa liberdade assusta, pois se não há essência, não há desculpas. Somos inteiramente responsáveis pelo que fazemos e pelo que nos tornamos. Em seu sonho, Thorfinn caminha por um campo de corpos. Vozes sussurram, gritam, chamam seu nome. São as vidas que ele tomou, os ecos de sua antiga essência. As mãos dos mortos o arrastam para baixo. Ele tenta resistir, mas o peso da culpa o consome. É o inferno que ele mesmo construiu dentro de si. Mas então, na escuridão, surge uma lembrança. O rosto de Thors, seu pai, símbolo de compaixão e humanidade. Ele o puxa para cima, como se dissesse: viver sem ódio é o maior ato de coragem. Thorfinn acorda. Acorda para a dor, para a liberdade e para a escolha. Sartre dizia que o homem é um ser condenado à liberdade. Não podemos fugir dela. Até o silêncio é uma escolha. Thorfinn entende, pela primeira vez, que matar era uma fuga, uma forma de não pensar, de não sentir. Mas viver é um ato muito mais violento, porque exige enfrentar o vazio e reconstruir sentido a cada dia. Ao despertar desse sonho, Thorfinn deixa de ser escravo da vingança e passa a ser escravo de algo maior, da própria consciência. E descobre que é possível começar de novo, que o sentido não é encontrado, é cultivado. A ideia de Vinland é uma terra sem guerras, é mais do que um destino. É o símbolo da escolha humana de buscar a paz em meio ao caos. O Thorfinn guerreiro morre, e em seu lugar nasce um homem que decide viver. Ele entende que ser livre não é fazer o que quiser, mas responder por tudo o que faz. A existência é o mar. A existência é a forma que damos às ondas. Thorfinn se afogou no vazio, e lá descobriu o que é ser livre. Não viver pelo ódio, mas pela responsabilidade de escolher o bem. Como ensinou Sartre, não há sentido pronto, nem moral herdada. Apenas o homem, diante do mundo, criando sua própria razão para continuar. E é nesse silêncio onde o nada e a liberdade se encontram, que Thorfinn, e talvez todos nós, finalmente despertamos. Ao encerrar esta análise, é impossível não perceber que Vinland Saga ultrapassa os limites de uma narrativa histórica ou de um simples anime de ação. Ele se torna um espelho, daqueles que não apenas refletem nossa imagem, mas revelam o que preferimos não ver. Thorfinn, em sua jornada de sangue, silêncio e despertar, passa a representar a travessia mais antiga da humanidade.
a busca por um sentido que não está dado, que não está pronto e muito menos escrito em lugar algum. E aqui reencontramos a essência do existencialismo. Soren Kierkegaard já dizia que a maior aventura de um homem é tornar-se aquilo que ele realmente é. Mas como descobrir quem somos quando a vida, como a de Thorfinn, se constrói sobre ruínas, perdas, impulsos e dores que não escolhemos? A resposta existencialista é dura, mas libertadora. Somos feitos das nossas escolhas, não das circunstâncias. Thorfinn aprende da maneira mais amarga possível, que ele não é definido pela guerra, nem por Askeladd, nem por seus erros. Ele é definido pela coragem de se levantar após perceber que suas escolhas anteriores o destruíam. É exatamente nesse ponto que Sartre ecoa: o homem está condenado a ser livre. Condenado, porque carregar a liberdade é um peso. Livre, porque é justamente isso que nos permite renascer. A jornada do protagonista se torna, então, um convite silencioso para o espectador olhar para si mesmo. Quantas vezes seguimos caminhos automáticos, impostos, herdados, sem perceber que estamos vivendo como sonâmbulos existenciais? Quantas vezes, como Thorfinn, buscamos batalhas externas apenas para fugir das batalhas internas? O existencialismo nos alerta: não há fuga. Sem assumir responsabilidade por nosso próprio ser, continuaremos vagando como guerreiros sem propósito, como cascas vazias que apenas reagem à vida. Mas há algo profundamente humano e esperançoso em Vinland Saga, algo que Kierkegaard chamaria de o salto. Aquele momento em que o indivíduo deixa o terreno seguro do desespero e decide assumir sua própria existência. Thorfinn realiza esse salto quando finalmente pergunta: o que posso fazer para não causar mais dor? Uma simples pergunta, mas que inaugura um universo. Aqui, o anime se torna quase um texto filosófico visual. Ele nos lembra que a verdadeira coragem não está em empunhar espadas, mas em encarar a própria essência, em revisitar a própria história, em pedir perdão ao mundo e, sobretudo, a si mesmo. Essa é a vitória existencial, não a vitória sobre inimigos externos, mas a vitória sobre o próprio vazio. E é nesse ponto que a obra declara algo grandioso. O sentido da vida não está em encontrá-lo, mas em construí-lo. A Terra Prometida, Vinland, não é um lugar no mapa, é um estado de ser. É o momento em que paramos de viver como consequência do passado e passamos a viver como promessa do futuro. Assim, nossa análise não termina, porque Vinland Saga não termina. Ela continua em cada escolha, cada renúncia, cada silêncio, cada momento em que percebemos que a liberdade é assustadora, mas é a única que nos torna humanos. Thorfinn não encontrou seu propósito, ele está aprendendo a criá-lo. E talvez essa seja a maior lição da obra e do existencialismo. A vida não é sobre se descobrir, é sobre se construir. E, se tivermos coragem, como ele, podemos transformar nossas feridas em sabedorias, nossos arrependimentos em ação e nossos dias em um caminho que finalmente pertence a nós. Porque no fim, a pergunta mais existencialista que Vinland Saga nos deixa é: que tipo de pessoa você decide ser quando ninguém mais pode fazer essa escolha por você?